o objetivo do nosso primeiro episódio é falar como as pessoas podem começar um negócio do zero e empreender em alto padrão. Porque tem muita gente que começa um negócio, mas passa muito tempo da vida trabalhando, ralando e não prospera, e não vence, e não rompe. Parece que a pessoa, por mais que esteja empreendendo, ela está vendendo o almoço para comprar a janta. E isso é muito comum no Brasil. Agora, como que a gente vai fazer para começar um negócio do zero e empreender em alto nível? É o que você vai aprender hoje aqui nesse episódio. Você falou um pouco sobre a sua história. Sim. Você começou com o seu pai num ferro velho. Isso. Mas teve um determinado momento em que você precisou dar uma virada. Exato. Você precisou virar o jogo. E eu queria que você contasse isso pra gente, porque essa história ela vai inspirar muitas pessoas. Porque você saiu de uma situação completamente desconfortável. Vendia sucata, vendia barato. E aí, mas tem um momento que ele entende que ele poderia fazer algo. E é isso que eu quero que você guarde, essa lição que você aprenda. Porque você pode começar de qualquer lugar. Mas quando você tem as lições que ele vai te entregar aqui hoje, as dicas que ele vai te entregar aqui hoje, você chega num lugar que você tanto merece, tanto sonha. Então vamos lá. Nós começamos num bairro em São Gonçalo, na Covanca, e meu pai quebrou, perdeu tudo, e a gente foi para lá sem nada, e meu pai começou a abrir uma portinha, nessa portinha ele botou uma placa, que comprava ferro, comprava papelão, comprava alumínio e comprava plástico. E nós chegamos, e eu ficava ali acompanhando negociação, via como que pesava, como que atendia, atendimento ao cliente, como é que vendia. Muito bom. E meu pai, com todas as dificuldades, ele sempre me passou, ele sempre falou uma frase para mim: meu filho, sua palavra tem que valer mais do que o dinheiro. Seu pai hoje quebrou, não tem dinheiro, mas ele tem a palavra dele. E a nossa palavra é o nosso capital. Então, uma chave aqui é o quê? É você ter palavra, é você ter compromisso com o próximo. A gente falava a verdade, ó. A gente não tem o dinheiro, você vai vender o material para a gente vai levar para revender em outro lugar, a gente vai juntar aqui e no final do dia você volta aqui ou no dia seguinte para você buscar o seu dinheiro. E o que eu aprendi foi o quê? Com palavra e sem dinheiro você começa um negócio. Você não precisa ter o melhor momento, você não precisa ter a melhor situação. Se você tiver credibilidade, se você tiver verdade, se você tiver palavra, o dinheiro ele vira uma situação secundária. Ele não é o primeiro, ele é o segundo. É muito interessante isso, porque tem muitas pessoas, e naturalmente, né, aqui não é nenhum questionamento, um julgamento, as pessoas, não, eu quero ser rico, eu quero ganhar mais dinheiro, então elas entram no empreendedorismo, entram no empreendimento para ganhar dinheiro. Ok, tudo bem. Só que o que ele está falando é que quando você tem algumas bases e as coloca em prática, o dinheiro acaba correndo atrás de você. Sim. Tem muita gente empreendendo errado no Brasil, ou então pela motivação errada, seria mais ou menos isso? Exatamente. A nossa motivação ali era uma sobrevivência, era a subsistência da família. Eu era o único funcionário do meu pai, era eu e meu pai, porque não tinha condição de pagar outro funcionário. E a gente estava empreendendo para sobreviver, mas com uma visão que nós iríamos crescer, que nós iríamos dar a volta por cima, porque estava com um pilar, estava com uma base, e essa base era o que? Era a palavra. Porque quem tem uma palavra no mundo espiritual e no mundo natural, no mundo dos homens, você vai à frente, você avança. Muito bom. Agora, como começar um negócio do zero? Porque muitas pessoas querem entrar nesse mar de empreendedores, de pessoas que estão fazendo a diferença, abrindo portas, gerando empregos. Sim. E eu quero saber o conselho que você dá para quem quer começar a empreender do absoluto zero. O conselho que eu dou é você viver os bastidores, porque as pessoas estão preocupadas com o palco. Muito bom. Mas ninguém quer entender dos bastidores. E os bastidores é o que te dá o quê? É o que te dá uma raiz. É o que te dá a visão geral de como que é o negócio, de como que é a administração, de como que é a contabilidade, de como que é a logística. Isso em qualquer empreendimento. É o quê? Você trabalhar para alguém. Se você quer abrir uma farmácia, vai trabalhar nos bastidores numa farmácia, você vai trabalhar num balcão, você vai trabalhar
distribuindo panfleto, que você vai ver quantas pessoas que vão entrar, como é que é o remédio. Essa dica é exatamente a minha história pessoal. Eu sou jornalista formado, trabalhei 17 anos na grande imprensa no Rio de Janeiro, sou pós-graduado em cinema documentário, fiz meus filmes, ganhei prêmio de jornalismo, prêmio de cinema. Em determinado momento eu entendi que eu tinha que começar a empreender. Mas como é que você começa a empreender? Se eu fui criado para ter a mentalidade CLT. A minha mãe dizia, não, meu filho, mas esse emprego tem carteira assinada, você tem que ficar lá. Eu lembro que quando eu falei que ia sair do jornal, minha mãe perguntou, mas e o seu plano de saúde? Como é que vai ser o seu plano de saúde? Porque a CLT, ela te dá algumas garantias, ela te dá alguns benefícios que o empreendedorismo nem sempre vai te dar. Você tem que correr atrás. Sim. Então, eu fui criado com essa mentalidade. Só que num determinado momento eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso crescer. Aí o que eu fiz? Exatamente o que o Átila está falando. Eu me mudei do Rio para São Paulo, comecei a trabalhar com meu irmão, tive a oportunidade de trabalhar com ele e aprender o que eu não sabia, que era como fazia a comunicação digital rodar. Como é que você monta um estúdio? Como é que você... Porque o conhecimento de jornalismo que eu tinha é específico. Sim. Eu sei escrever, eu sabia entrevistar, mas fazer internet e comunicação digital é diferente. O gerenciamento de pessoas, os bastidores, como que funciona, quais os problemas que tem, porque os bastidores tá ocorrendo aqui, todos os bastidores aqui, e todo mundo fica invisível, mas acontece muita coisa antes. E foi exatamente essa oportunidade que me deu a capacidade de me relacionar com algumas pessoas e hoje está abrindo o Estúdio Flecha. Foi justamente essa oportunidade de ter trabalhado num ambiente em que se faz o que eu queria fazer que me possibilitou abrir uma porta. Então, a dica que o Átila está dando é perfeita. Você quer mudar de vida? Você quer crescer? Você quer realmente fazer a diferença? Você quer ter a sua própria empresa? Começa a trabalhar para quem está no seu ramo. Às vezes tem que até servir. Sim. O que é servir? É trabalhar de graça. Porque, no fundo, você vai trabalhar para aprender. E quando você recebe, você ganha para aprender. Olha que maravilha. Eu tenho essa experiência. Eu trabalhei 1 ano e meio de graça. Conta pra gente isso. Depois eu tinha uma empresa, eu fechei o meu negócio, dessa vez eu não quebrei. Eu fechei o meu negócio e fui trabalhar e fui servir. Eu fiquei 1 ano e meio servindo a mais ou menos 70 quilômetros de distância da minha casa. Mas como é que você pagava as contas? 70 quilômetros para ir, 70 quilômetros para voltar. Eu pagava as contas, o que eu fiz, uma reserva, eu vendi carro, eu me desfiz de alguns patrimônios. Patrimônios que eu falo, eu tinha um equipamento, eu tinha um outro veículo, vendi para eu subsidiar esse período todinho enquanto eu estava em aprendizado. Por quê? Porque eu fui servir para uma empresa que ela tinha 20 vezes o meu tamanho e era referência no mercado. E a pessoa falou que não podia me contratar, porque ela tinha 150 funcionários. E ela não tinha o porquê de me contratar. Eu falei, mas eu posso vir aqui todo dia, eu posso abrir, posso aprender, posso fazer. E eu fui ali me desafiar. Era do mesmo segmento que eu, só que era uma empresa gigante. É uma empresa gigante, e isso aí me abriu muitas portas. Eu tive a oportunidade de conhecer os bastidores de uma grande empresa, que eu imaginava que eu sabia alguma coisa, mas ali eu vi a vera, o que era empreender, o que era passar dificuldade, o que era ter grandes problemas, o que era realmente o empreendedorismo, assim, alto nível. Como que você jogava um campeonato? Por quê? Porque eu estava na Série C, e eu fui jogar a Série A. Jogar a Série A com o Champions League, com sem ganhar o salário dele. Sem ganhar o salário. Sem ganhar o salário, mas foi a melhor coisa, foi o melhor investimento, porque eu investi o meu tempo, eu investi dinheiro, porque muitas das vezes você tem que fazer o quê? Você tem que dar. E não tem melhor investimento do que o conhecimento, porque o conhecimento faz você chegar a lugares que você nunca imaginou. Isso aqui é ouro em pó. Tá? Isso aqui é para virar o jogo da sua vida. O que o Átila acabou de falar é muito importante. E preste atenção numa coisa. Conhecimento tem um preço. Se você quer crescer, você precisa pagar o preço do conhecimento. O desenvolvimento, ele tem um preço. Se você quiser crescer, você vai ter que pagar o preço do desenvolvimento. E às vezes esse preço vai ser dinheiro, às vezes vai ser o seu tempo.
Às vezes vai ser aquele sábado que você poderia passar de bobeira em casa, ou então viajando com os amigos, que você vai dedicar a aprender sem receber nada em troca, né? Você vai trabalhar para aprender sem receber nada em troca. É um preço que você paga. A grande pergunta que você tem que se responder é: você quer continuar onde você está ou você de fato quer crescer? Porque se você quiser crescer, você vai anotar as dicas que estão aqui nesse episódio, o nosso episódio inaugural do Virando o Jogo, e vai colocar em prática. E em pouco tempo você vai estar voltando aqui para escrever e falar: olha, deu certo. Olha, eu consegui. Olha, os primeiros frutos já estão aparecendo. Seja muito bem-vindo. Pega essas dicas e coloque em prática.